Olá a todos, boa tarde, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou a Aline Bastos, analista de capacitações da Elsevier para as plataformas Science Direct, Scopus e também para o gestor de referências Mendeley, para as instituições corporativas e acadêmicas de Brasil e Peru. Hoje nós estamos aqui num webinar muito especial para conversar um pouquinho sobre duas plataformas da Elsevier que estão disponíveis para vocês, tá? A partir da assinatura da CAPES, tá certo? Vamos falar hoje sobre Science Direct e sobre Scopus. Quero dar umas orientações para vocês antes de efetivamente conversarmos, tá? Como padrão, o Zoom, ele bloqueia o microfone de todos os participantes, tá? Nós temos uma grande quantidade de pessoas aqui no webinar, então, se ficasse o microfone de todos vocês aberto, poderia haver algum tipo de interferência, algum som externo, tá certo? Mas isso não vai impedir que vocês façam as perguntas de vocês, tá? Vocês poderão fazer as perguntas e peço prioritariamente que deem preferência em fazer as perguntas utilizando o botão de Q e A, tá? É um botãozinho que tem sobreposto, tá? Uma caixinha, um balãozinho, né? De discurso em cima do outro, praticamente, tá? Um sobreposto ao outro, praticamente. Então, usem, por favor, esse botão. Lá eu consigo ter um controle melhor das perguntas, tá? Se vocês colocarem, por exemplo, no chat, fica um pouco complicado. Às vezes as pessoas entram um pouco depois, e aí vocês mesmos interagem entre vocês, alguém entra depois da boa tarde, etc. E aí eu acabo perdendo a pergunta no meio lá do chat, tá bom? Então peço para vocês darem essa prioridade, por gentileza. Para demais interações, no momento que eu perguntar se vocês estão me ouvindo, se vocês estão vendo a minha tela, etc., vocês poderão utilizar normalmente o botão de chat, tá bom? Nesse momento, vocês, por enquanto, ainda estão vendo a minha foto, tá? Porque eu ainda não compartilhei a minha tela, e a gente vai começar a fazer isso daqui a um pouquinho, tá certo? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês utilizassem o botão de chat para me informar se vocês conseguem me escutar, se vocês conseguem ver a minha tela. Vou ficar aguardando aqui para saber que vocês estão na mesma sintonia que eu. Maravilha, muito obrigada. Perfeito. Então tá, então a gente pode começar. Isso mesmo, o Tigre deve vir aqui na minha área de trabalho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho, tá? Sobre Science Direct e sobre Scopus, tá bom? Mas é claro que eu não vou falar das duas plataformas ao mesmo tempo. Como é que eu vou dividir o nosso encontro, tá? Primeiro eu vou falar de Science Direct e depois eu vou falar de Scopus. Mas antes de efetivamente falar da plataforma, qual é o conteúdo que está disponibilizado nela, ou de trabalhar na plataforma em si, né? Eu quero chamar a atenção para vocês em relação ao acesso, tá? O acesso de vocês é dado, tá? Por conta da assinatura da CAPES, tanto com conteúdo assinado em Science Direct, tanto em Scopus. Como é que é feito, tá? Por padrão, o acesso das instituições membro CAPES. Pode ser dado de três maneiras. Primeira maneira é a seguinte, a partir dos IPs institucionais, ou seja, a partir da rede e dos computadores lá do Instituto Federal de São Paulo, das unidades do Instituto Federal de São Paulo, vocês irão conseguir diretamente acessar Science Direct Scopus. Se vocês forem lá para o navegador e digitar www.sciencedirect.com ou www.scopus.com, tá? Só que eu sei que nesse momento de isolamento social vocês não estão indo ao Instituto Federal de São Paulo. E a gente tem que começar a falar das duas possíveis maneiras que vocês podem ter acesso remoto, tá bom? A segunda maneira é um acesso remoto chamado proxy, que geralmente a própria instituição pode fornecer a vocês. Eu não sei se é o caso de vocês, tá bom? Mas se houver um proxy da própria instituição que ela deu acesso remoto a vocês, vocês também vão ter acesso remoto a Science Direct e a Scopus e as demais plataformas Elsevier que a CAPES contrate, tá bom? Que vocês tenham acesso. E a gente tem um terceiro modelo, tá, de acesso, que é também um acesso remoto, mas é um acesso remoto da própria CAPES, chamado de acesso CAF, tá bom? No acesso
CAF, vocês conseguem chegar nesse acesso para poder fazer autenticação, esse acesso remoto, a partir do portal de periódicos da CAPES, tá certo? Então, aqui vocês vão na opção de acesso CAF, tá? Selecionar ou digitar aqui o nome da instituição de vocês. Então, a gente vai colocar aqui o IFSP. Vão selecionar e clicar no enviar. E vocês vão reparar o seguinte, tá? Que nós vamos para uma outra página, na qual será solicitado as suas credenciais de acesso, tá? Então, aqui de cada instituição é bastante particular, tá? Mas vocês vão colocar as credenciais que vocês utilizam aí para, enfim, acesso, não sei se é e-mail, mas intranet, enfim, ao Instituto Federal de São Paulo, tá bom? E aí, o professor Éder, eu vi que ele está aqui conosco. Professor, se o senhor tiver alguma orientação, pode falar, fica à vontade, tá? Pode colocar aí no chat. Feita essa autenticação aqui, quando vocês preencherem os dados que vão, né, reconhecê-los como parte do Instituto Federal de São Paulo, vocês vão clicar na opção Login. E aí, automaticamente, sem voltar como eu fiz, tá? Vocês vão verificar que vai mudar para vocês. Vocês vão chegar na página inicial e aqui vai estar escrito Acesso por Instituto Federal de São Paulo. Não vai estar mais escrito acesso livre. Quando está escrito acesso livre, que significa que vocês não têm acesso ao conteúdo que é contratado pela CAPES. Afinal, o conteúdo contratado, ele é destinado a acesso somente dos usuários, tá bom? Dos usuários das instituições que são membro do consórcio CAPES, tá bom? E aí, por aqui, vocês teriam que fazer uma tarefinha a mais, tá? Para poder encontrar Science Direct Scopus. Estando aqui no acesso CAF, né, autenticado pelo acesso remoto da CAPES, vocês iriam fazer o seguinte, iriam fazer a busca, tá, da plataforma que vocês querem. Nessa seção de busca, a gente tem algumas opções, tá? Vocês selecionariam, no caso, a opção buscar base, e nela, vocês iriam digitar aqui o nome da base que vocês querem. Então, poderia ser Science Direct ou poderia ser Scopus, tá bom? A gente iria digitar aqui, por exemplo, ó, Science Direct, clicar no enviar e, feito isso, vocês vão encontrar um resultado, tá bom? No meu caso, eu não encontro nenhum registro. Por quê? Porque eu não tô autenticada aqui no acesso remoto. Tá bom, pessoal? Vocês vão encontrar. No caso, encontrariam aqui, por exemplo, no caso a gente buscou Science Direct, mas estaria Science Direct, entre parênteses, Elsevier. Ou se fosse Scopus, estaria Scopus, entre parênteses, Elsevier, tá? Vocês iriam clicar nesse resultado que vocês encontraram. E a partir daí, vocês sairiam, tá? Do portal de periódicos da CAPES, tá? E o próprio portal iria, deixa eu puxar para cá, o próprio portal iria mandá-los aí para Science Direct ou para Scopus, tá bom? E aí a gente começa efetivamente a falar, então, da plataforma. Vamos conversar um pouquinho sobre Science Direct. Então, vou fechar aqui o portal de periódicos, até para eu ter um pouquinho mais de acesso, para não ficar subindo toda hora as guias de controle do próprio web, né? Então, a gente chega aqui em Science Direct, já expliquei para vocês como é que a gente faz para chegar aqui, né? E aí, logo de cara, já causa um certo tipo de confusão em vocês, porque vocês encontram duas opções aqui no cantinho, que são bem simplesinhas, mas geralmente causam tanta confusão que eu sempre prefiro falar. Quando vocês veem a opção de registrar-se e de fazer login, vocês pensam o seguinte, para ter acesso, então, ao conteúdo aí que a CAPES assina no Science Direct, eu vou ter que ter, então, uma conta e fazer login com essa conta. Nada disso. O acesso de vocês, eu já expliquei como ele é dado e das 3 maneiras que ele pode ser dado, tá bom? Aqui, essas opções, elas estão relacionadas, tá? A uma personalização do teu uso, tá? Da plataforma. Em que sentido? Eu consigo, quando eu tenho uma conta de login em Science Direct, eu posso criar alertas, eu posso receber recomendações da plataforma com base em históricos de pesquisa anteriores que eu efetuei, eu consigo verificar o meu histórico de quais textos completos eu estava assinando, por exemplo, tá? Que eu estava acessando, por exemplo, tá? Isso só é possível quando a gente tem um login.
Então, esse login aqui não tem nada a ver com as credenciais aí, tá? Do IFSP, que vocês vão usar lá no CAF, não tem nada a ver com isso. Vocês podem criar uma continha com e-mail institucional ou com e-mail pessoal de vocês, tá? E fazer o login para ter uso aí desses benefícios, tá? Da própria plataforma. Lembrando que muito importante deixar claro para vocês que a Elsevier, ela trabalha com um modelo único de cadastro para as plataformas. Ou seja, se eu estou nesse primeiro momento utilizando o Science Direct e agora que você está falando, Aline, eu vou fazer o meu registro. Ponto. E aí, coloco lá, tem um registro das plataformas Elsevier. Quando eu chegar em Scopus, eu não tenho que fazer um outro registro. O criado uma vez o registro vai ser com essas credenciais que eu vou fazer login em todas as plataformas, tá bom? Tanto em Science Direct, tanto em Scopus, tanto em Compendix, que é uma plataforma de engenharia que vocês também têm acesso, tá bom? Então, essa informação é importante. Pulando para a parte realmente mais interessante para vocês, que é o uso da plataforma, o que dá para fazer, tá? A gente chega aqui nessa página inicial. O que Science Direct traz para a gente, tá? Science Direct é uma plataforma de textos completos, ou seja, em Science Direct a gente vai conseguir, tá, acessar o conteúdo que é publicado pela Elsevier. Somente conteúdo Elsevier em Science Direct, certo? Tanto conteúdo de livros quanto conteúdo de revistas está disponível no Science Direct. Do mesmo modo que não há uma separação para a gente, no sentido de, é uma plataforma para acesso a conteúdo assinado, uma plataforma para acesso a conteúdo aberto. Não. Tanto conteúdo aberto, Elsevier, de acesso aberto, ou conteúdo assinado pela CAPES, vão estar todos dispostos aqui no Science Direct, tá? Batendo um pouco da curiosidade de vocês, provavelmente, em questão a conteúdo, tá? Quantidade de conteúdo. Hoje no Science Direct nós temos um pouquinho mais, tá? Que 16 milhões de artigos que foram publicados nos nossos mais 4.000 títulos de periódicos. Na real, são 2.500 títulos ativos, tá? E aí faz essa diferença até chegar lá aos 4.000, que são títulos inativos, ou seja, títulos que deixaram de publicar, foram transferidos para sociedades, tá? Ou que foram unidos a títulos que estavam ativos, certo? De qualquer maneira, para vocês, na prática, isso não tem nenhuma diferença, porque o momento que um documento, tá, um artigo, um capítulo de livro foi publicado no título da Elsevier, ele sempre vai estar disponível no Science Direct, independente se o título está inativo ou se o título segue ativo, tá bom? Falando de conteúdo um pouquinho de livro, a gente tem um conteúdo de mais de 39 mil títulos de livros, tá? Science Direct é uma plataforma multidisciplinar, então você vai encontrar texto completo de todas as áreas do conhecimento. E falando de acesso aberto, propriamente dizendo, são mais de 900 mil artigos de acesso aberto disponíveis para vocês, tá bom? Aqui, o que a gente tem, então? Tá? A gente tem essa plataforma que é muitíssimo intuitiva, tá? Logo no início a gente já observa aqui, tá? Um campo, uma área de busca rápida. Na verdade, eu tenho várias caixinhas aqui, nas quais eu, de forma muito tranquila, posso preencher para fazer uma busca, para efetuar uma busca, tá? Posso preencher uma ou mais delas. E do lado eu tenho a opção de busca avançada. Na realidade, eu quero fazer com vocês buscas avançadas, tá? Então aqui eu vou clicar na busca avançada, em Advanced. E vocês vão ver que mesmo sendo a busca avançada, no Science Direct é muito tranquilo, tá? De trabalhar com a busca avançada. Ela é bastante intuitiva. Só que tem alguns que precisa bastante conversar. É o seguinte, aqui a busca avançada, ela tá simplificada um pouquinho. Não estão mostrando aqui, nós não estamos visualizando todos os campos que a gente pode usar para fazer a busca avançada. Então, a gente vai abrir aqui, ó, Show All Fields, para mostrar todos os campos. E aí, vocês vão verificar a quantidade de campos onde vocês podem criar, né, condições para busca. E mais embaixo, a gente pode escolher o tipo de documento que a gente quer, enfim, buscar. Se eu quero somente capítulos de livro, eu vou clicar aqui.
tá? E assim por diante. Então aqui eu quero fazer com vocês uma busca, tá? Separei, fiquei pensando um pouquinho, enfim, termos que eu poderia buscar que fosse interessar vocês. Eu sei que vocês são majoritariamente aí ligados a exatas, etc. E eu quero propor para vocês o seguinte: temos agora documentos que contêm dois termos, tá? Precisa conter o termo modelo matemático, tá? Modelos matemáticos e o termo turbina, tá bom? O que eu quero? Colocar já a primeira condição. Quero que a plataforma encontre esses termos no campo que eu determinar, ou melhor, em campos que eu determinar. Eu quero que ela encontre esses termos no título, resumo e palavras-chave, tá bom? Então aqui o que eu vou fazer? Aqui eu tenho o campo título, resumo. Por que eu quis colocar essa condição de fazer a busca no título e palavras-chave? Só para complicar um pouquinho mais. Além de querer ser seletiva, sim, chegar no número de resultados bem mais restritos, eu sempre indico, tá, aos usuários que me escutam, o seguinte. Ai, desculpa, voltou o áudio, pessoal? Tá todo mundo me escutando? Então tá. Ótimo, perfeito. Então tá. Então deixa eu voltar um pouquinho atrás do que eu falei. Por que eu defini que quero fazer a busca desses termos nesses campos? Não é só porque eu quero fazer uma busca mais pontual, uma busca mais direcionada, mas porque eu quero também elencar com vocês a importância de considerar fazer a busca nesses campos, título, resumo e palavras-chave. Mas por que seria isso, Aline? Porque pensa comigo, são nesses campos que os autores colocam os termos mais importantes para vocês fazerem as buscas, né, e encontrarem os documentos deles. Porque pensa comigo, vamos supor que o autor está lá escrevendo um texto falando sobre ouro. Ele não menciona em momento nenhum prata. Eu entendo, né, que esse autor não vai colocar prata no título, resumo e palavra-chave se ele não está mencionando isso no trabalho dele. Tá, Aline, mas onde você quer chegar? Quero chegar porque geralmente, quer chegar num ponto que geralmente de busca e colar aqui nesse campo. Você pode buscar aqui. Apesar desse campo estar com o nome Find Articles, encontre artigos, por aqui você não encontra só artigos, não. Você encontra capítulos de livros, todo tipo de documento, tá? Só que a questão desse campo aqui é a seguinte. Quando eu peço para fazer uma busca nesse campo, eu estou pedindo para a plataforma para fazer a busca, tá? Em todos os campos do documento. Ou seja, a plataforma vai buscar modelos matemáticos e turbina no título, no resumo, nas palavras-chave, no nome do autor, no nome da fonte, ou seja, da revista ou do livro, no meio do documento, só não vai buscar esses termos nas referências. Tá, Aline, então se encontra resultados, procura em vários cantos, acho que é melhor, quanto mais procurar, mais encontrar, melhor, né? Depende, porque pensa comigo, vou dar um exemplo bobo, talvez, tá? Mas só para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês. Eu disse que quando eu faço a busca nesse campo aqui, né, que eu coloco os termos para fazer a busca nesse campo, eu estou varrendo vários campos. Então, eu procuro título, resumo, palavras-chave, nome do autor. Beleza. Só tem uma questão. Vamos supor, por exemplo, tá, que eu tivesse um professor americano, que o nome dele é John, mas o sobrenome dele é Mathematical Models Turbine. Eu sei que isso não é possível, é só para vocês entenderem, tá? Que se esse professor, John Mathematical Models Turbine, o nome dele é esse, ele pesquisa em antropologia, que não tem nada a ver com turbina e modelo matemático, você vai recuperar os trabalhos desse professor. Por quê? Porque você pediu para procurar em todos os campos do documento e a plataforma encontrou. O sobrenome dele é esse. Então, fica atento, bastante atento, tá? Quando for usar esse campo. Vocês vão ver, e de propósito eu vou apertar aqui o botão Search, vocês vão ver que quando eu faço a busca nesse campo, eu tenho uma grande quantidade de resultados. E eu tenho uma quantidade
bastante menor quando eu faço a busca somente no título, resumo e palavras-chave, tá bom? E aí, provavelmente alguns de vocês pensaram o seguinte: tá, Aline, eu sei que a gente tá na busca avançada, mas eu dei uma olhada, assim, quando estava falando na página inicial. No campo de busca rápida, a gente tinha uma caixinha chamada Keywords, que Keywords é palavra-chave, certo? Então, palavra-chave, eu quero buscar somente nas palavras-chave. Pessoal, tá falhando bastante? Eu acredito que possa ser conectividade de internet, mas tá dando para entender? Como é que tá? Entendi. Então tá, pessoal. Desculpa, mas conectividade de internet é difícil. Então tá. Então tá. Vocês vão me avisando, eu vou ficar de olho no chat, tá bom? É o seguinte, quando a gente faz então a busca nesse campo, vocês normalmente pensam o seguinte: vou jogar. E aí o que que acontece? A plataforma vai buscar, tá? Somente na palavra-chave. Na verdade, não é isso. Quando eu faço a busca, por exemplo, desses termos nesse campo, eu estou pedindo também para a plataforma fazer a busca, tá? Em todos os campos do documento. Então, igualmente vai varrer título, resumo, palavras-chave, nome do autor e etc. Tá bom? Então, quando a gente vai fazer aqui a busca, o que vai acontecer? Quando a gente dá o search, eu chego no mesmo número de resultados que eu obtive lá quando eu tinha a busca avançada, tá? Então, vocês verem, eu também cheguei a 21.894 resultados. Quero só mostrar para vocês que tanto faz eu fazer a busca na busca avançada, tá? Ou fazer nesse campo Find Articles with these terms, ou fazer aqui no campo de Keywords, tá bom? Fiquem atentos em relação a isso. Então, feito isso, agora de fato a gente vai fazer a nossa busca, tá? Então, eu vou copiar e colar aqui no campo título, resumo e palavras-chave, tá bom? E o que vai acontecer agora? A gente vai recuperar os resultados de documentos, tá bom? O que a gente tem aqui? Vocês viram que eu passei de 21 mil resultados, tá? Para 751 resultados. Então, pessoal, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trocar de fone, de repente seja melhor para vocês. Vocês me dão um segundo, então, que aí a gente testa e vê se é o microfone. Se for o microfone, bem melhor. Só um instante. Alô? Foi. Pessoal, vocês conseguem me escutar? Opa, melhorou? Então tá bom. Perfeito. Ótimo. Vocês vão me avisando, tá? Beleza. Valeu pelo pessoal que entende das coisas aí, que me deu orientação. Seguinte, então aqui o que aconteceu, tá? A gente saiu de 21 mil resultados e passamos para 751 resultados, tá bom? Porque a gente fez uma busca mais restrita, lá no campo título, resumo e palavras-chave. O que a gente tem aqui? A gente já tem de cara a opção de criação de alerta. Só que na realidade eu só posso de fato criar um alerta quando eu estou logado. Vocês vão reparar que se eu clicar aqui pedindo para criar um alerta, a plataforma na hora vai fazer o seguinte, ela vai pedir para eu fazer o meu login, tá bom? E aí, feito o login, o que vai acontecer? Isso aqui não aparece para vocês, tá? Feito o login, o que vai acontecer? Aí sim eu posso criar o meu alerta, tá bom? Então eu dou o nome do alerta, determino a frequência de recebimento de e-mail que eu quero, tá? Quero receber mensalmente, quero receber semanalmente. Defino aqui
e posso criar meu alerta aqui depois no Save, tá bom? Para que servem os alertas? Na verdade, eles servem para que a plataforma, tá, trabalhe para vocês. Para que vocês evitem perder tempo, tá, fazendo todo dia a mesma busca. Imagina o trabalho que é hoje entrar na plataforma e lá, digitar essa taxa de busca. Ah, tem 751 resultados. E será que daqui a uma hora vai ter 752? Ou será que amanhã vai ter 755? Vocês podem fazer a plataforma informar isso para vocês, tá bom? Todas as vezes que novos documentos forem integrados à plataforma, forem publicados nos títulos, Deus envia que, respeitando, claro, a estratégia de busca que vocês deram, né? E vocês poderão visualizar quais foram os novos documentos e lá no próprio e-mail de alerta vocês conseguem o link para ir para Science Direct, tá bom? Mais embaixo, o que a gente tem? A gente tem opções aqui de refino, tá? Quando a gente trabalhar com Scopus, vocês vão ver que em Scopus eu tenho mais opções de refinos. Isso porque é uma plataforma de um outro tipo, a gente vai conversar, tá? Mas aqui em Science Direct a gente pode refinar por ano, por tipo de documento, pelo título da publicação, ou seja, o nome do livro, o nome da revista, ou por tipo de acesso, tá bom? E o que a gente tem aqui no centro? No centro, a gente tem os resultados da nossa busca, tá? Que eu posso ordenar de uma maneira que eu achar mais adequada. Claro que aqui eu posso escolher em qual maneira eu acho mais adequada. Posso ordenar por data, que me mostra do documento mais recente para o documento mais antigo, ou por relevância. Cuidado com esse relevância, tá? Relevância para as plataformas significa frequência, ou seja, a frequência de aparecimento daqueles termos no documento, tá bom? Fica atento nisso. Vocês vão ver que embaixo de cada listagem de documento, a gente vai ter a opção, tá, de fazer o download do texto completo em formato PDF, vai ter a possibilidade de visualizar o resumo para entender, tá, esse documento fala aí de turbina e modelo matemático, beleza, mas em qual contexto? Eu consigo entender o contexto de um documento científico, de um artigo, né? Olhando lá o resumo. Então, antes de entrar no documento, você já tem o resumo, tá bom? Aqui a gente tem algumas opções de exportação. Por aqui a gente não tem opção de exportar diretamente para o Mendeley, só se a gente de fato entrar no texto completo. Aí lá vocês vão ver, além dessas opções aqui, a opção também de salvar para o Mendeley, Save to Mendeley, tá bom? Vou entrar com vocês num texto completo desse já, mas o que eu quero trazer de informação? Reparem que em cima de cada título de documento, a gente tem uma bolinha, tá? No meu caso aqui, eu tenho uma bolinha verde e está escrito Full Text Access. O que isso significa? Significa que eu tenho acesso, tá? Porque esse conteúdo é assinado. No meu caso, eu tenho acesso a tudo porque eu trabalho no Elsevier. Mas para vocês, essa bolinha verde escrita Full Text Access vai dizer o seguinte, olha, esse conteúdo é assinado pela CAPES e vocês têm acesso. Se a gente tiver uma bolinha verde escrita Open Access, esse documento é de acesso aberto e, portanto, vocês têm o acesso ao texto completo. Tá, Aline, tem alguma opção que mostre para a gente se a gente não tem acesso ao documento? Sim. Quando tiver, tá, uma bolinha branca por dentro, mas a linhazinha dela vai estar preta, tá? E do lado escrito Abstract Available ou Just Abstract, na verdade eu não sei agora como é que tá o nome que aparece, porque para mim eu tenho acesso a tudo. Mas se já não tiver a bolinha verde, você já sabe que aquele conteúdo é um conteúdo que não é de acesso aberto e que não está assinado pela CAPES, tá bom? Então vocês obviamente vão visualizar o resumo. Minha dica e informação é a seguinte: Aline, se eu quiser muito aquele documento que eu não tenho acesso, vocês vão procurar o sistema de bibliotecas, equipe de bibliotecas, tá? Aí da unidade de vocês, do Instituto Federal de São Paulo, de modo que eles possam, por meio dos serviços deles de Comute, enfim, verificar se eles conseguem esse documento para vocês, tá bom? Todas as vezes a própria biblioteca tem o documento impresso, então chequem com eles, tá bom? Vamos lá, então. Agora eu vou clicar num documento, tá? Então, eu vou clicar nesse documento aqui. E aí, a gente vai ver a disposição, tá? Do texto completo desse documento aqui. Esse texto completo, ele está aparecendo pra gente num formato chamado
HTML. Formato esse que é muitíssimo interessante. Por quê? Porque permite com que nós tenhamos uma certa interatividade com esse documento. Como assim? Aqui em cima, a gente tem uma seção, tá? Onde nós temos o índice, aqui do lado esquerdo superior, tá? A gente tem um índice que é um índice interativo, onde a gente tem as seções do documento, tá certo? Ele está um pouco aí, não está aparecendo todinho, está um pouco resumido, mas aqui vocês podem verificar, clicando no Show Full Outline, todas as seções e subseções, tá certo? E o que a gente tem aqui? Se eu quiser, por exemplo, ir para essa seção Analytical Modeling, eu não preciso ficar descendo o documento e procurando onde que está essa seção, essa subseção, no caso. Basta eu clicar aqui e vou para essa parte no documento, tá? O mesmo acontece se eu tiver vídeos no meio desse documento, se eu tiver figuras, tabelas, eu vou direto para essa parte no documento, tá bom? Bem, o que eu tenho do lado direito do documento? Eu tenho algumas informações interessantes. Primeiro, eu tenho a listagem dos documentos recomendados. Sempre que vocês entrarem no documento no Science Direct, a plataforma vai estar recomendando para vocês outros documentos, entre 1 a 6 documentos, tá? Esses documentos, eles são recomendados para vocês com base em um critério. Primeiro, a gente entende, olha, tudo bem, uma pessoa acessou o Science Direct e entrou nesse texto completo aqui. Muito provavelmente ela pode acessar outros documentos na mesma seção que ela acessou esse aqui, tá certo? Vamos pegar uma listagem dos documentos, os outros documentos que também foram acessados quando esse daqui que a gente está vendo foi acessado. Ótimo. Tendo esse compilado, o que a gente faz? Vamos pegar quais são os documentos que são mais citados. A gente extrai esse pedaço dessa lista e aí oferece para vocês como recomendados. Ou seja, são outros documentos que também foram vistos, tá? Quando esse documento foi visualizado, e dentro desses são os mais citados, tá bom? Aqui a gente tem uma informação, por exemplo, tá? De métrica tradicional. Nesse caso, a gente não tem nenhuma citação ainda para esse trabalho. É um trabalho de 2020, é novinho ainda, tá? É do lado que a gente vai conversar daqui a pouco de informar, tá bom? E embaixo a gente tem uma métrica chamada métrica alternativa, métrica Plamax ou métrica de documento. O que essa métrica mede? Ela mede para a gente o alcance, a popularidade, o boom que um documento causa na interação dele na internet. Ou seja, se esse documento tivesse sido mencionado, essa pega a informação. Se esse documento foi mencionado aí numa postagem no Facebook, num blog científico, num tweet lá do Twitter, essa métrica pega. Nesse caso, foi lido, tá? Mas se eu quisesse, por exemplo, mais, eu poderia clicar aqui no View Details e ver onde é que essas pessoas, então, leram esse documento, tá bom? Bem, o download desse documento tem que ser completo, tá? Em PDF. Então, quando a gente clica aqui, ele dá a opção de fazer o download somente desse documento ou de todos os documentos que saíram nessa mesma edição dessa revista, tá? Então, se eu clicar, por exemplo, estaria fazendo o download do documento. Se eu clico para fazer o download desse artigo, o que vai acontecer? Ele abre o PDF para gente, tá? Vou ir com um documento. Lembra daquela parte, aqui, ó, pronto. Lembra daquela parte do documento que eu falava lá, da página de Science Direct, que eu falava, olha, se vocês querem ir para essa seção X, basta clicar e você vai direto. A gente também conseguiu adicionar isso no leitor
de PDF. Então, vocês podem ir aqui para a guia, por exemplo, tá? De índice do documento, selecionar, por exemplo, mais uma vez o Analytical Modeling, e aí vocês vão para essa parte no documento, tá bom? E aí depois você tem as outras opções de imprimir ou de realmente fazer o download desse documento, tá certo? Bem, tem a opção de fazer o compartilhamento do link para chegar nesse documento. A gente pode fazer o compartilhamento do link a partir do e-mail, tá? Ou pelas redes sociais, certo? E aqui a gente tem a opção de exportar esse documento, tá? Aqui a gente já consegue ver, por exemplo, a possibilidade de exportar diretamente, mandar o texto completo e a referência desse trabalho lá para a Biblioteca Mendeley. Pessoal, vocês estão escutando? Tá tudo bem? A imagem tá aparecendo, o som tá bom? Melhorou pelo menos agora? Como é que tá? Tá muito ruim? Agora tá ruim ou agora tá bom, Glauco? Então não era nosso. É estranho, né? Para alguns tá bom, para outros caem. Que estranho. Com certeza seis. E se tiver dando para ser compreensivo, tá? De qualquer maneira, eu tô gravando para chegar para vocês, tá? Mas a minha vontade é que vocês conseguissem compreender tudo agora, tá bom? Seguinte, em relação a Science Direct, era isso que eu queria falar com vocês. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar, não tem problema, mesmo depois de ter começado os copos, que aí eu respondo tudo junto no final. Mas eu vi que por enquanto aqui não tem nenhuma dúvida. André falou, Aline? Isso, pergunta pelo QIA, por favor. Maíra está me perguntando, são apenas artigos em inglês? Nossa, chegou bastante. São apenas artigos em inglês? Não, Maíra, você pode encontrar artigos em todos os idiomas, tá? Depende de cada revista. A gente tem revistas aqui, por exemplo, que publicam em espanhol, tá bom? Você vai encontrar artigos em português, artigos em francês, artigos em inglês. Inglês é uma parte, sim, porque muito do que se publica é em inglês, mas tem em outros idiomas, tá bom? As buscas são sempre feitas em inglês? A Andressa me perguntou. Então, as buscas podem ser feitas em outros idiomas, mas prioritariamente a gente busca em inglês para quê? Ou melhor, por quê? A gente busca em inglês porque, independente do idioma original do documento, todos os campos, né, indexáveis do documento, por exemplo, vou dar um exemplo de campos indexáveis. Título, resumo, palavras-chave, nome da revista, por exemplo, são indexados em inglês. Então, quando você busca em inglês, você não recupera somente resultados em inglês, vocês recuperam documentos que foram escritos em inglês, em alemão, em português, o que não acontece, por exemplo, se eu fizesse a busca de modelos matemáticos e turbinas. Eu iria provavelmente recuperar alguns documentos em espanhol, se essas palavras forem correspondentes assim, em espanhol, e documentos em português, sabe? Então, quando eu faço inglês, eu além de recuperar inglês, recupero em todos os outros idiomas, tá bom? Elcio me pergunta se tem uma forma mais simples de referenciar um artigo do Science Direct para a BNT. Elcio, tem se você usar o Mendeley. Você faz, não só do Science Direct, qualquer referência de qualquer documento para a BNT, instalar dos olhos. E aí eu vou deixar meu e-mail no final, se a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Por causa do horário, tá? Pode ser que eu não responda todas as dúvidas. Mas se eu não responder a sua dúvida, não é nada pessoal, me manda e-mail, que eu vou deixar o e-mail aqui disponível para vocês, tá? No final. E aí a gente conversa por lá também, tá bom? Vamos lá então. É o seguinte, quero conversar agora com vocês sobre escopos, tá? Vamos lá então. Deixa eu fechar então aqui o cestinho completo. Deixa eu puxar escopos para
primeiro plano. Já me perguntaram aqui no QA qual é a diferença de Science Direct e Scopus. A Suzy me perguntou. Então, vamos lá, Suzy. Eu falei com vocês agora de uma plataforma, tá? Que é Science Direct, ou seja, que a gente estava conversando antes, uma plataforma de textos completos. Scopus não é uma plataforma de textos completos, tá? Scopus é uma plataforma com funções acadêmica realizada por pares. Ou seja, em Scopus eu não tenho o texto completo, porque essa não é a proposta de uma plataforma como Scopus. E a outra diferença de Scopus é que quando a gente pensa em Science Direct, a gente está pensando no conteúdo que a Elsevier publica. Em Scopus, esses 78,2 milhões de registros referenciais de documentos são registros, são bem de documentos, melhor dizendo, que são publicados ou que foram publicados por mais de 5.000 editoras. Então, em Scopus, eu faço busca por conteúdo referencial e posso analisar os meus resultados de busca, por exemplo, 12% do conteúdo da Elsevier o que faz parte desses 78,2 milhões de registros referenciais. Os outros 88% vêm de outras editoras, como, por exemplo, Emerald, Taylor & Francis, Wiley, etc. Dei alguns exemplos de outras editoras que eu sei que a CAPES assina conteúdo e texto completo. Tá bom? Vamos lá, então. Aí, a gente poder fazer documentos, como a gente está fazendo lá em site, a gente também pode fazer busca por um perfil de um autor, para entender a produção, a produtividade do trabalho desse autor, e a gente também pode fazer uma busca, por exemplo, de modo que a gente entenda a produção acadêmica daquela instituição. Lembrando que quando eu falo o que o autor, a publicação do autor ou a publicação acadêmica daquele autor tem que Oi, pessoal, desculpa, caiu de novo. Enfim, vamos conseguir. Quero saber onde parou. Fiquei até nervosa agora. Onde que parou, pessoal? Onde que vocês estavam escutando quando caiu? Para eu saber, porque eu não quero que vocês fiquem sem nada, com nada solto, sem nenhuma informação. Pode falar aí no chat, tá? Tá, busca por produção acadêmica. Perfeito, beleza, obrigada. É o seguinte, aqui eu falei também que com o Scopus eu consigo fazer a busca por um perfil de uma instituição, para entender a produção acadêmica dessa instituição. Só que eu quero dizer é o seguinte para vocês, tá? Quando eu falo de a produção de um autor ou a produção de uma instituição, eu estou falando do que essa instituição, o que esse autor produz, que é indexado por Scopus, ou seja, o autor pode ter 100 documentos publicados, mas só 50 for serem indexados por Scopus, sabe? E nisso, Scopus vai mostrar, então, que esse autor tem 50 documentos, tá bom? Scopus, ela não indexa o conteúdo que é publicado, tá? Mundialmente falando. Mas como é a maior plataforma de indexação de conteúdo, enfim, de literatura acadêmica revisada por pares, a gente consegue dizer que Scopus é uma amostra que representa, tá, a produção de conteúdo científico mundial. Hernani, são 78,2 milhões, tá? De documentos que estão ali com seus registros referenciais indexados, tá bom? Seguinte, aqui eu também posso fazer uma busca avançada, se eu quiser, tá bom? Posso, inclusive, ter o auxílio de algumas próprias ferramentas. Ai, meu Deus.
de umas próprias ferramentas de Scopus. Vamos clicar aqui para poder fazer a minha busca. Então, com Scopus eu consigo saber aqui que eu posso usar esses operadores, tá? Para poder compor minha busca. Tenho aqui alguns campos que estão classificados por categorias, tá? E dentro de cada categoria, eu tenho, obviamente, os campos listados, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, todos os campos que são utilizados para marcar conteúdo de texto, campo para marcar critério sobre publicação, a gente tem aqui todos os campos, tá certo? E que nós podemos utilizar. Quando, por exemplo, eu clico no mais ao lado de um campo, eu ingresso, por exemplo, aqui, ó, vou clicar, esse campo lá na minha linha, onde eu estou colocando a minha estratégia de busca, tá bom? Eu quero aqui também propor para vocês fazer uma busca por documentos que contenham também os dois termos. A gente vai fazer a mesma busca que a gente fez lá em Science Direct, tá bom? Vou fazer uma busca por documentos que contêm os termos turbina e modelos matemáticos, lá no título resume palavras-chave. Se eu fosse, né, no caso, se nós fôssemos experts em sintaxe de busca, a gente poderia simplesmente seguir aqui, ó, e já digitando os campos, etc. Mas vou mostrar para vocês que pode ser simples e mesmo vocês não dominando sintaxe de escrita de busca, enfim, de estratégia de busca, vocês podem criar a busca avançada de vocês. Aqui eu disse para vocês que a gente tem alguns campos que estão divididos por categorias, tá? E aqui a gente tem, dentro da categoria de conteúdo textual, o campo título, resumo e palavras-chave. Já tinha falado para vocês que quando a gente clica no maisinho do lado do campo, a gente ingressa esse campo lá na nossa linha da estratégia de busca, tá? Então, aqui dentro desse parênteses, a gente vai colocar aqueles termos que nós tínhamos combinados. Então, mais uma vez, ó, Mathematical Models, e operador booleano, eu poderia escrever o AND aqui, tá? Ou poderia simplesmente clicar no maisinho do lado do AND e agora o turbine. Pronto. E poderia colocar mais critérios? Poderia. Ah, eu quero documentos que tenham no título, resumo em palavras-chave, os termos turbina e modelos matemáticos, mas que tenham sido publicados após 2010. Posso fazer isso, tá? Posso colocar mais condições. Da mesma maneira como eu ingressei aqui com esse campo, colocando condição de busca nesse campo, tá bom? Quero fazer assim, no título, resumo palavra-chave somente, só para a gente comparar uma coisa interessante. Então, depois de escrita a minha estratégia de busca, eu dou um clique no botão Search. E aí, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem 10.797 resultados de busca, tá? Recuperados para essa busca. Vocês lembram? Eu não sei, eu tenho uma memória um pouquinho difícil. Mas vocês lembram quantos resultados que a gente obteve quando estava lá em Science Direct, que a gente fez essa mesma busca no título resumo palavras-chave? Quem lembrar pode falar para mim aqui no chat. 751, Flávia, ó, muito boa de memória. Por que aqui eu tive mais resultados? Já tinha explicado para vocês lá desde o início, porque aqui eu estou considerando conteúdo que é publicado por mais de 5.000 editoras, tá certo? Scopus é a plataforma ideal para vocês fazerem revisão bibliográfica, para vocês entenderem qual é o estado da arte de publicação científica dentro de um tópico, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Aqui, quando a gente passa por uma plataforma e vai para outra, tudo fica muito intuitivo, que é muito parecido, na verdade. Aqui a gente consegue ver o seguinte, que também a gente pode criar um alerta de busca, tá? Podemos salvar essa busca.
tínhamos 10.797 resultados. Se eu salvar essa busca, eu não preciso, daqui a um mês, digitar a mesma estratégia de busca para ver qual é a diferença de hoje até daqui a um mês, quantos documentos novos foram indexados que falavam de modelos matemáticos e turbina, por exemplo. Basta eu simplesmente rodar essa busca depois e ela já me mostra qual é a diferença, tá? Quando vocês salvam uma busca, isso só pode salvar aqui também, tá? Só pode salvar e criar alerta se você tem um login feito na plataforma. Vocês encontram as buscas salvas, tá? Aqui dentro da sua área de login, no Saved Searches, tá? Nas buscas salvas, tá certo? Aqui a gente tem do lado esquerdo, tá? Opções de refino. Vocês vão ver, como eu tinha prometido, como eu tinha falado, muito mais opções de refino que lá em Science Direct. Então, aqui a gente pode refinar por tipo de acesso, por ano, a gente pode refinar por área, por tipo de documento, e, inclusive, pode refinar por idioma. Alguém me perguntou sobre se só tinham documentos em inglês no Science Direct, e me deu a sensação de que você gostaria de encontrar documentos que não fossem em inglês, tá certo? Então, o que a gente tem aqui? Se eu quiser ver os 890 documentos que foram originalmente escritos em mandarim, em chinês, eu posso clicar aqui na caixinha correspondente ao chinês, tá? Em seguida, tenho que clicar no botão Limit To para, de fato, fazer essa filtragem acontecer. E aí eu só vou ter resultados de documentos que foram originalmente escritos em chinês. Podem ter documentos em outros idiomas? Sim. Se você clica aqui no View More, aí vocês veem que tem em japonês, tem em italiano, tá bom? E no View All, a gente consegue ver se tem alguma coisa em português. Temos aqui 4 documentos em português, tá bom? Para vocês verem a quantidade de línguas distintas que a gente tem, que Scopus indexa documentos aí que foram escritos originalmente em diversas línguas, tá? No centro, como é padrão das plataformas Elsevier, a gente tem aqui, tá, os resultados dos documentos, tá bom? Que a gente pode visualizar de acordo com o critério que a gente preferir. Aqui está do documento mais recente para o mais antigo. Eu poderia pedir para visualizar do mais antigo para o mais recente, ou do mais citado para o menos citado, por exemplo, tá? E aí vocês vão ver que a listagem vai, obviamente, modificar, tá bom? É o seguinte, para cada um desses documentos, vocês vão verificar que eu consigo ver o resumo, tá? E temos botões, temos um botão aqui, uma opção que causou um pouco de confusão, na verdade. José Carlos está falando, não entendi porque apareceu o full text. É o seguinte, eu disse para vocês que em Scopus a gente não tem o texto completo. E, de fato, nós não temos o texto completo. Então, por que a gente tem esse botão full text, Aline? Esse botão full text, ele serve para nos levar onde está o texto completo. Ou seja, quando eu clico aqui, vocês vão reparar o seguinte, que eu vou lá para a página do editor, onde está esse texto completo. Eu saí de Scopus. E eu vou ter acesso a esse texto completo, tá? Quando eu falo eu estou falando de vocês, tá? Nós vamos ter acesso a esse texto completo se esse texto completo tiver baixo duas condições. Primeira condição, tá? Que esse documento esteja dentro de um conteúdo que a CAPES assina, tá? Eu sei que a CAPES assina conteúdo, da I3E X Explorer. Então, muito provavelmente vocês, porque têm o acesso CAPES, vocês têm a possibilidade de chegar nesse texto completo. Como eu não tenho acesso ao que eles publicam, porque não é Elsevier, eu não tenho acesso ao texto completo. Não consigo ver, tá bom? Porque aqui, ó, tem que logar para continuar lendo e, enfim, é um documento fechado. Se o documento for de acesso aberto, vocês também vão conseguir visualizar o texto completo desse documento, tá bom? Se for de acesso aberto, estou procurando aqui, mas acho que nessa primeira página não tem, quando o documento é de acesso aberto, embaixo do título do documento está escrito Open Access, tá bom?
Então, vocês já viram que em Scopus a gente não tem dentro da plataforma Scopus o texto completo e quais são as condições para a gente chegar nesse texto completo, tá certo? Tá, então o que a gente tem quando a gente clica no título desse documento, Aline? A gente tem a informação referencial. Então, a gente tem aqui informações como título, onde esse documento foi publicado, quem é o autor, quais são os autores, tá? Quais instituições esses autores são afiliados, qual é o resumo do documento, quais palavras-chave que porventura o autor deixou, se tinham palavras-chave vai aparecer aqui. A gente consegue ver as palavras-chave de vocabulário controlado, porque sim, Scopus indexa seu conteúdo respeitando também, fazendo indexação em cima de vocabulário controlado, tá? Lembrando que Scopus não tem um vocabulário controlado próprio. Por quê? Porque é uma plataforma referencial multidisciplinar. Esse vocabulário controlado aqui vem da onde, então, Aline? Vem do Compendex, é um vocabulário de engenharia, né? O Compendex é uma plataforma irmã de Scopus, só que para engenharia. O mundo de engenharia acontece em Compendex. Não que Scopus não sirva, tá? Para engenharia. Estou dizendo que Compendex é foco em engenharia, lá indexa teses, enfim, várias outras coisas que Scopus, por exemplo, não indexa. Scopus não indexa teses, tá? Mas lá em Compendex a gente tem um vocabulário controlado próprio, chamado EI, que é Engineering Index. E a gente importa esse tesauro lá do Compendex para poder indexar, tá, os nossos documentos que Scopus tem aqui indexado, tá bom? Mas embaixo a gente tem as referências que foram utilizadas para esse trabalho, tá bom? Do ladinho, o que a gente tem? A gente já experimenta um conteúdo aí, uma informação bastante importante de métricas. Aqui eu sei que esse documento, ele foi citado por 1.476 outros documentos. Se eu quiser saber quais foram esses outros documentos, eu baixo a minha página e vejo aqui a informação. Tem 1, 2 e 3. Se eu clicar aqui, eu vejo todos os 1.466 documentos que citaram esse trabalhinho aqui que a gente está abrindo os detalhes, tá? A gente também tem uma métrica que se chama Field Weighted Citation Impact. O que essa métrica mede para a gente? Ela significa, na verdade, o impacto da citação pela área ponderada. Ela mostra para a gente o quão bem citado é um documento. Então, no nosso exemplo, quão bem citado é esse documento aqui, quando comparado com outros documentos similares. Mas espera aí, Aline, o que seria um documento similar desse aqui? Um documento similar é um documento que tem que preencher 3 quesitos. Um documento similar a esse aqui é um documento que também é um artigo, tá? Então, eu só vou comparar artigo com artigo, capítulo de livro com capítulo de livro, coisas iguais. Um similar desse trabalho aqui é um trabalho que também foi publicado em 2002, no mesmo ano. E um documento que é similar a esse aqui tem que ser um documento publicado em uma fonte, em um título, com disciplina associada. O que significa isso? Que o trabalho que é similar a esse aqui tem que ter sido publicado em um título de engenharia, porque esse aqui é um título de engenharia. Eu não posso comparar um trabalho publicado num título de engenharia com um trabalho publicado num título lá de ciências sociais, por exemplo, tá certo? Quando eu comparo esse documento com os similares, e eu sei que vocês são das exatas e tal, e vocês gostam aí bastante de saber quais são os cálculos feitos, envolvidos por trás, quando a gente faz um cálculo simplesinho de pegar o número de citações aqui desse documento, ou seja, 1.476, e dividir pela média de citação de outros documentos similares num período de 3 anos, a gente obtém esse FWCI, tá? Que é o Field Weighted Citation Impact. E aí é o seguinte, tá? O que esse 27,88 então mostra, Aline? O que eu posso interpretar disso? Que esse documento aqui é muito mais bem citado que outros documentos similares. Quando vocês pegarem essa métrica e ela já for maior que 1, esse documento já é
mais bem citado que outros documentos similares. Então, quanto maior que um, mais bem citado esse documento é, tá? Os parâmetros mudam, tá? De FWCI por disciplina. Um FWCI de medicina é muitíssimo alto, tem muita publicação, tá? Muita citação, e eu não posso comparar com o FWCI lá das ciências sociais, tá certo? Aqui embaixo a gente também tem a métrica Plumex, aquela mesma que a gente conversou lá em Science Direct, tá? E mais embaixo a gente tem, tá? Os documentos relacionados que funcionam naquele mesmo modelo de recomendados que eu tinha falado lá no Science Direct, tá certo? Bem, a gente fez uma busca, encontramos resultados para essa busca, e o que a gente precisa conversar agora? Eu citei logo no início, falando de Scopus, sobre análise, né? Eu quero mostrar para vocês Scopus fazendo análises de buscas. Então, o que a gente tem? A gente tem que voltar aqui nos resultados e vocês vão ver o seguinte, né? Vocês verificaram comigo que a gente fez essa busca, nós encontramos aqui tantos mil resultados e eu quero analisar esses 10.797 resultados, tá? Como é que a gente faz isso? A gente baixa aqui e tem um botão chamado, ou uma opção, melhor dizendo, chamada Analyze Search Results. Aqui com as 3 barrinhas verticais. Quando eu clico aqui, eu vejo uma cara dos Scopus bastante analítica, na qual a gente vai ver uma série de gráficos, tá? E tabelas. Vocês das exatas não tem problema nenhum eu falar de gráfico, de tabela, que vocês levam muito bem. Geralmente o pessoal das ciências sociais já ficam olhando e tal, desconfiados. O gráfico, obviamente, está mostrando aqui, em imagem, o que a gente tem de informação na tabela, tá? É o seguinte, aqui a gente tem, tá, a distribuição ano a ano do número de documentos indexados por Scopus, tá? A gente consegue ver que o primeiro documento falando de modelos matemáticos e turbina, que foi indexado em 65, tá? Normalmente o documento é indexado no mesmo ano de publicação dele. E o que esse gráfico mostra de interessante para a gente? Ele mostra para a gente se o tema está em alta, se o tema está em baixa, tá? Inclusive, dependendo da situação, eu posso explicar a relevância do meu trabalho em cima desse gráfico aqui, tá bom? A gente viu aqui que o pico de publicação sobre modelos de matemática e turbina foi em 2005, teve uma queda, subiu um tiquinho, tá meio mais ou menos estranho aqui, mas em 2019 começou a subir novamente. Lembrando que aqui é 2020 e a gente está no ano corrente ainda, tá bom? Tem muita coisa para entrar aqui no 2020. Aline, e se eu tiver curiosidade e quiser saber quais foram esses 316 aqui, 316, e eu vou recuperar uma página de resultados que vai me dar a listagem dos 300, tem turbina que foram publicados e indexados em 2016, tá bom? Então aqui a gente vê só os 326 de 2016, tá bom? Vamos voltar lá, porque a gente não tem gráfico só de documento ano a ano, tá bom? A gente tem outras análises que a gente consegue fazer. Acho que minha internet está também, mais uma vez, oscilando de boa. Vamos lá, então. A gente tem aqui outros gráficos, tá? Como eu falei para vocês. Esse que está atualizando ainda. Esse gráfico, ele mostra o número de documentos ano a ano por fonte de publicação. Ou seja, onde que eu encontro trabalho publicado sobre modelos de matemática e turbina? Eu imagino, tá, que vocês fiquem procurando em cada plataforma de texto completo para encontrar documentos que vocês querem. Então, vocês vão pegar lá, mesmo estratégia de busca e vão jogar em várias plataformas. Tá, tudo bem, mas isso de repente não é tão eficiente. De repente é mais fácil você jogar em Scopus, tá? Fazer análise e descobrir onde é que tem trabalho publicado sobre isso, porque você já vai de forma direta. Pá, naquele lugar, naquela revista, eu sei que tem a quantidade, tem trabalhos
que falam aí na temática da minha pesquisa, tá? No que eu tenho interesse, certo? Então, a gente vê aqui que tem trabalhos publicados na Renewable Energy, na Wind Engineering. Vocês conseguem ver aqui todas as fontes que tem trabalho publicado sobre turbina e modelos matemáticos, tá? Mais embaixo, eu tenho aqui o gráfico que mostra quem é o autor que mais tem trabalho publicado, considerando que o Scopus indexou, sobre turbina e modelos matemáticos. Então, aqui é o DAI, o YDAI. Se eu quiser ver o perfil desse autor, basta vir na tabela acessória e clico aqui no nome do autor. E eu vou para o perfil dele, tá bom? Consigo ver quem é a instituição que mais está publicando o trabalho que o Scopus indexa sobre o modelo matemático turbina. Tá? Então, aqui, uma chinesa, outra chinesa, Ministério da Educação da China, bastante pesquisa na China, tá bom? Aqui, nesse gráfico, vocês podem ver não somente instituições acadêmicas, vocês podem se surpreender, ainda mais engenharia, é muito comum, deixa eu ver até se eu consigo achar, aqui, ó, Rolls-Royce. Vocês conseguem ver algumas instituições corporativas, tá, que fazem pesquisa e publicam trabalhos, tá? Esses dias eu fiz uma busca também na área de engenharia e tinha aqui aparecendo Ford Motors. Vamos lá, então. Aqui eu tenho um número de documentos por país. Qual é o país onde mais se publica sobre turbina e modelos matemáticos? China, tá bom? Disparado a China, seguida dos Estados Unidos, tá certo? Mas não paramos por aí. Eu consigo saber qual é a proporção de artigos, tá? Porcentagem de artigos, a porcentagem de capítulo de livro, enfim, de cada tipo de documento que é publicado aí sobre modelos matemáticos de turbina. Então, mais da metade, um pouquinho mais da metade, né, que se publica sobre essa temática são artigos. Praticamente o resto da outra metade são papéis de conferência, tá? E vocês conseguem ver que tem um pouquinho de outros documentos do outro tipo, ó, 46 capítulos de livros, tá bom? Então, se vocês estão procurando trabalhos sobre modelos matemáticos e turbina, já vai preparado para encontrar artigos e papéis de conferência, certo? Consigo ver aqui em fontes de quais áreas tem trabalho publicado sobre modelos matemáticos e turbina, tá? Então, não é surpresa a gente encontrar 47,4% da publicação em títulos de engenharia, tá? Mas tem publicação em energia, em física e astronomia, tá? Em várias outras fontes de várias outras temáticas, várias áreas, tá? E, por fim, eu consigo mostrar para vocês qual é a instituição ou quais são as instituições que mais estão dando fomento para trabalhos aí, para pesquisas que se converteram em trabalhos publicados, que o Scopus indexou sobre turbinas e modelos matemáticos. Então, a gente tem aqui National Nature Science Foundation of China, eu sempre fico surpresa quando eu vejo essa instituição, eles patrocinam pesquisa desde agricultura até turbina. Aqui também vocês vão encontrar, podem encontrar, tá? Instituições privadas, podem encontrar CAPES aqui, tá? Às vezes você encontra logo no início, mas tem aqui, ó, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, tá bom? E aí a gente tem todas essas análises. O que vocês podem fazer com essas análises, tá? Primeiro, vocês podem observar essas análises a partir de um recorte temporal. Então, se eu estou trabalhando aí na minha dissertação, reservei para analisar num período de 10 anos, eu posso fazer um recorte aqui. Em vez de analisar desde o ano inicial, eu vou lá e boto 2010 para ficar 2010 e 2020, né? Passei demais. E posso mudar aqui também, tá, pessoal? Mas eu falei 10 anos, a gente mantém. E aí vocês vão ver que todos os gráficos, eles vão mudar para me mostrar a informação e que o número de documentos vai aparecer desde 2010 para frente. Bom, essa informação desses gráficos vocês podem exportar.
Vocês podem exportar nesse arquivo CSV todo o dado mesmo, tá? E montar os próprios gráficos de vocês lá no Excel, por exemplo. E na pasta zipada, vocês conseguem visualizar todos esses gráficos aqui, tá? Que a gente deu uma olhadinha, tá bom? Pode imprimir essa página de análise ou também enviar o link dessa análise por e-mail, tá? Por que que eu deveria mandar o link dessa análise por e-mail e não copiar e colar? Porque quando você envia o link por aqui, o que que acontece? É conservado esse número de resultados, tá? Se você enviou agora e seu colega recebeu daqui a 1 minuto, e daqui a 1 minuto subiu de 3.255 para 3.256, vai conservar a análise da maneira como você tinha visto. Então, só com os 3.255. Bom, tá tudo certo, pessoal? Vocês estão me escutando? Agora melhorou? Tá tudo bem? Vocês não falaram mais nada? Ah, então tá. Tá bom. Perfeito. Então, fico feliz. E agora eu quero mostrar para vocês outras coisas, tá? Então, a gente vai sair aqui dessa parte de análise dos documentos. Quero mostrar para vocês o seguinte, que a gente pode buscar um perfil, tá? A gente pode buscar um perfil de um autor, dando obrigatoriamente, tá? O sobrenome desse autor. E a gente pode complementar, não é obrigatório botar o primeiro nome e a instituição que esse autor é afiliado. Mas quanto mais informações você der, melhor e mais fácil de encontrar o perfil de um autor, tá? Ou a gente pode buscar o perfil do autor pelo ORCID do autor. Só que esse autor precisa ter ORCID, tá? E o ORCID dele precisa estar associado ao perfil dele no Scopus. Ou seja, tá? Você tem que saber se esse autor tem ORCID, se o ORCID está associado ao perfil dele. ORCID é uma identificação, tá, digital para o autor. É uma numeração que vai identificar o autor de modo que a gente consiga diferenciar autores aí com nomes homônimos, que a gente chama, nomes iguais, tá bom? A gente consiga, por exemplo, não ter confusão com uma autora que tinha um nome e aí ela casou, adicionou o sobrenome do marido, por exemplo, e aí a plataforma opa, são pessoas diferentes, porque a Maria da Silva Chaves agora virou Maria da Silva Chaves Cunha. E será que é a mesma pessoa? A plataforma fica confusa, tá? Porque olhando assim também eu acharia que era a mesma pessoa. Se for olhar seu sobrenome, entendeu? Mas a gente tem ORCID exatamente para poder associar, e aí a gente não faz a identificação do autor, obviamente, dos seus documentos atribuídos a ele, não somente através do nome, mas também através de uma numeração, tá? Mas aqui eu vou fazer um pouco diferente com vocês. Eu não vou fazer uma busca de perfil de autor, para quê? Para eu buscar o perfil institucional de vocês e, a partir de lá, na guia de autores de vocês, abrir um perfil de autor da casa, um autor do Instituto Federal de São Paulo. Estamos combinado? Então, vou pular essa parte, mas vocês sabem que eu poderia colocar aqui, ó, Cunha, Maria e buscar um perfil, tá? Mas eu quero mostrar um perfil de um autor aí que publique e seja afiliado à instituição de vocês, certo? Então, deixa eu botar aqui para a gente fazer uma busca pelo perfil institucional e aí eu vou colocar a sigla de vocês. Poderia colocar, tá, o nome por extenso. Professor Éder, depois a gente tem que conversar, porque eu entendo que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Bragança Paulista, é um campus e é o mesmo instituto, não é mesmo? Não deveria estar com um perfil diferente. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas foi criado um outro perfil aqui, e esse perfil provavelmente deveria, ou tem que, ser unido a esse aqui. Mas a gente conversa sobre isso depois. Vamos fazer a busca pelo perfil, tá? Porque o que acontece? O problema daquilo, pessoal? Alguns documentos que estão lá no outro perfil, tá? Deveriam estar unidos todo aqui. Então, me faz entender que vocês têm mais documentos que isso aqui, mas está dividido entre vários perfis. A mesma coisa que pode acontecer com o perfil do autor, distribuído seus trabalhos distribuídos com vários perfis, por exemplo. Eu, autora Aline, publiquei um documento como Aline Bastos. O outro documento como Aline Cristina Bastos da Silva. O outro documento como Aline Silva. A plataforma vai entender que são 3 pessoas diferentes, ela vai criar 3 perfis e vai salpicar os trabalhos entre esses perfis, de acordo com o nome que eu identifiquei de autoria,
tá? O mesmo pode acontecer com as instituições. E aí, quando isso acontece, a gente tem que juntar os perfis, e aí a biblioteca pode fazer isso, as pessoas designadas pela instituição, tá bom? Mas aí a gente vem aqui para o perfil de vocês. Esses são os diferentes formatos de nomes pelos quais a instituição é atribuído a filiação ao Instituto Federal de São Paulo, tá? Esses formatos de nome não estão aqui, assim, surgiram. Para cada formato de nome desse aqui, tá? O Scopus poderia ter criado um perfil, porque para Scopus e FSP é completamente diferente de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Não só para Scopus, mas para qualquer outra plataforma, tá? Porque a máquina ainda não tem essa capacidade de raciocinar tanto assim. E o que a gente tem aqui? Quem fez essa junção desses formatos de nome e associou que eram variações desse nome mãe, provavelmente foi uma bibliotecária, aí do IFSP, um bibliotecário, tá? Minha dica é, de amiga, quando vocês forem pesquisar, forem principalmente escrever artigos, submeter, que forem identificar que vocês são afiliadas ao Instituto Federal de São Paulo, vocês vão lá na biblioteca, tá? Dão uma conferida lá com o pessoal, qual é o nome padrão pelo qual vocês têm que identificar a autoria, tá? A autoria, a afiliação ao Instituto Federal de São Paulo, tá? Se o professor Éder que está aqui puder falar pra gente, se tiver um nome padrão já, pode colocar aí, professor, no chat, fique à vontade. E que a gente consegue ver aqui, tá? Que para toda instituição são 1.036 documentos. E para somente a instituição são 1.007. Tá, Aline? Qual a diferença disso? Presta atenção comigo. Affiliation only, tá? Mostra a conta dos documentos que estão identificado a afiliação ou para o nome Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, ou que nesses documentos esteja indicado a filiação usando uma dessas variações aqui. Então, se eu publicar por IFSP ou Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, cai aqui. E esse whole institution? Esse whole institution, toda instituição, é uma parte no Scopus onde ele soma o que foi publicado por esse nome e esse nome com o que é publicado por outras instituições que estão abaixo da hierarquia da instituição mãe. Ou, por exemplo, eu acho que não é o caso de vocês, mas se vocês tivessem um teatro, um museu, por exemplo, que publicasse um laboratório próprio de vocês à parte que publicasse, a gente iria somar essas publicações dele com as de vocês do nome mãe e das variações para compor toda a instituição, porque esse museu, esse teatro, esse laboratório, por exemplo, tá? Outras instituições, a gente pode falar de hospital, eles estão abaixo da hierarquia da instituição mãe, tá bom? E são 515 autores, tá, do Instituto Federal de São Paulo que têm seus trabalhos indexados em Scopus, tá? Aqui um pouquinho abaixo a gente consegue ver a publicação, tá? De acordo com a área temática, tá? Então, a maior parte, né, de vocês, obviamente, são da área de exatas, mas a gente tem aqui, ó, 327 trabalhos que foram publicados em fontes de ciência da computação. 305 trabalhos publicados em fontes de engenharia. Ué, Aline, 10 da veterinária? Pode ser alguém da engenharia aí que escreveu um trabalho falando de uma nova máquina para poder fazer a ordenha das vacas de forma mais rápida, mais eficiente. Um exemplo, só para vocês verem a ligação, tá? E por que esse trabalho, por exemplo, poderia ser publicado numa revista de veterinária. Aqui eu consigo ver quais instituições com as quais vocês têm colaboração. Então, autores do Instituto Federal de São Paulo colaboraram em 267 documentos de autores afiliados à USP, tá? Teve colaboração aqui em 139 documentos com autores da UFSCar, e aí vocês conseguem ver para as demais instituições, tá? Tem aqui a Universidade de Valparaíso, lá no Chile. E aqui eu consigo saber onde é que vocês publicam os trabalhos de vocês. Aqui eu sei que 17 trabalhos que foram publicados, né? 17 trabalhos indexados em Scopus foram publicados na revista Espaços, tá? 9 na Journal of Luminescence. Tá, vamos ver se vocês têm. Ó, Revista Brasileira de Ensino de Física. Gosto de mostrar essas em português para vocês verem que Scopus indexa conteúdo em português. Eu tinha falado isso no início, né? E melhor, indexa fontes que publicam em português, tá? Então tem aqui
outra revista também em português, tá bom? E aí, eu quero mostrar para vocês um perfil de autor e quero mostrar quem é o autor no Instituto Federal de São Paulo que mais tem trabalhos indexados em Scopus. Como é que a gente faz isso? Clicando aqui no número total de autores, tá? Quando a gente clica aqui em Authors, o que a gente tem? Uma listagem com os 515 autores, que eu geralmente deixo por padrão para ordenar pelo número de documentos, ou seja, o que tem mais documentos para o que tem menos documentos. E aqui, Scopus está me dizendo que o autor que tem mais trabalhos indexados em Scopus é o professor Walter Morinubo Nakayama, tá? Se eu quiser ver aqui o perfil desse professor, eu vou clicar no nome dele, no nome do perfil dele, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui a disposição do perfil dele. Olha que legal. Ele tá com o ORCID dele associado. Isso é muito, muito bom, tá? Aqui eu consigo ver, obviamente, que ele é afiliado ao Instituto Federal de São Paulo, mas ele poderia ser afiliado poderia ter sido afiliado no passado a outras instituições, ou ser afiliado a uma outra instituição ao mesmo tempo que é afiliado à instituição de vocês, e a gente conseguiria ver aqui, ó, tá bom? Sei que ele foi afiliado a outras instituições no passado. Aqui estão os formatos de nome pelos quais estão identificados a autoria dele nos trabalhos e em fontes de quais áreas tem trabalho dele publicado, tá? Se a gente desce, de verdade, a gente tem aqui uma visualização, tá, melhor da produção desse autor. Então, aqui eu tenho os 37 documentos, tá, indexados para os corpos de autoria dele. E para cada documento, eu tenho o título, os autores, o ano, a fonte e o número de citações, tá bom? Consigo também saber a informação dos 316 documentos que citaram esses trabalhos aqui do professor, tá? Para os documentos que também citaram os trabalhos dele, a gente tem todas as informações aqui para identificar esse trabalho. E a gente consegue ver aqui os 122 coautores. Ou seja, eu sei que o professor Walter, ele colaborou, foi coautor em 26 trabalhos do autor Eduardo Landulfo, tá? Eu sei que ele colaborou em 8 trabalhos, foi coautor em 8 trabalhos da Eliane Gonçalves La Rosa, tá bom? E aqui eu consigo mostrar para vocês um pouquinho do impacto do trabalho do professor em cada enfoque de pesquisa dele, tá? O que a gente tem? A gente tem um outro produto da Elsevier chamado Scival, voltado para a inteligência da pesquisa. O que o Scival faz? Ele pega todos os documentos indexados em Scopus e vai agrupando, tá? Em grupos. Eu sei que parece bobo falar agrupar em grupos, mas calma aí. Grupos, o Scival não chama de grupos, ele chama de tópicos, tá? E aqui a gente tem, ó, um tópico, outro tópico, outro tópico. Só que cada tópico tem um nome específico. E o nome de um tópico sempre vai ser composto por 3 termos. Então, aqui a gente tem, ó, esse tópico é composto dos termos aquifers, hydrogeology e residual trapping, tá bom? E tá? E aí, Aline? A gente consegue ver que temos 4 trabalhos do professor Walter que foram agrupados nesse tópico, porque a temática desses trabalhos dele se agrupa nesse tópico aqui. E se a gente baixar essa opção aqui de documentos do autor, a gente consegue ver quais são esses 4 trabalhos do professor Walter que estão colocados aqui dentro desse tópico, tá? Mas a gente vai mais além disso. Eu consigo mostrar para vocês que em todo o mundo Scopus, tá? Pensando no mundo Scopus, existem outros 2.335 documentos que também foram agrupados aqui nesse mesmo tópico. E o que a gente fez? A gente está comparando esses 4 documentos do professor Walter com os 2.335 outros documentos desse grupo. E aí a gente tem aqui a comparação do FWCI de 0,92. Lembra a regra maior que 1
esses trabalhos são mais citados que os outros 2.335. Então, nesse caso aqui, para esse tópico, os trabalhos do professor Walter ainda são menos citados que os outros documentos do mundo Scopus. Mas isso é analisado de tópico para tópico. Por exemplo, aqui, ó, esses 2 trabalhos do professor Walter, dentro do tópico aerosol, dust, que é poeira, né? Enfim, e dust aerosols. Não deve ser poeira nesse caso, mas dust poderia ser. Vamos lá. Esses 2 documentos, eles são mais bem citados que os outros 2.294 documentos do mundo Scopus. Então, mostra pra gente, tá? Como é que é o impacto os trabalhos que o autor publica em cada temática, tá? Enfoque de pesquisa dele, certo? E se eu quiser ver um pouco mais da análise do trabalho dele, da produção desse autor, eu subo um pouquinho, volto para o início, e aqui a gente tem, ó, 37 documentos desse autor. E do ladinho a gente tem uma opção chamada Analyze Author Output. Quando a gente clica no Analyze Author Output, o que a gente tem? A gente tem aquela mesma cara analítica que vocês viram lá na análise de documentos, mas agora voltado para o autor, o perfil do autor. Não consigo saber onde é que o professor Walter publicou os trabalhos dele, que são indexados em Scopus, tá? Então, 32,4% foi publicado nessa fonte aqui, tá? Não sei se é uma conferência, enfim, se é uma revista. Mas aqui a gente tem, ó, 8% publicado na Energy Procedure, que é uma revista, tá? E vocês conseguem ver onde está distribuída a publicação dele. A gente consegue saber também que 62% sabia que era uma conferência. 62% do que esse professor publica são papéis de conferência e a outra parte, a maior parte, são artigos e uma revisãozinha só publicada que está indexado, tá? A gente consegue ver aqui, ano a ano, como é que é um comportamento de publicação do professor que está indexado, tá? A gente sabe que o ano em que ele teve mais documentos indexados em Scopus foi em 2011, perdão, 15 documentos, tá? A gente também consegue saber aqui a porcentagem de publicação por área, né, da fonte. Então, aqui a gente sabe que 27,6% foi publicado em fontes de física e astronomia, 17,3% em engenharia, e aqui embaixo a gente consegue ver a distribuição das citações ano a ano desse professor. Quando a gente clica aqui no meio, ó, a gente amplia, e aí eu consigo ver ano a ano o número de citações recebidas por ele, tá bom? E eu tenho aqui também o índice H. O índice H é uma métrica que mede a produtividade do trabalho do autor, tá? O que o índice H mostra? Mostra que o autor tem 9 documentos que contêm pelo menos 9 citações. Para vocês das exatas, é fácil falar de gráfico, né? Quando eu falo aqui no eixo Y, a gente tem o número de citações, no eixo X tem os documentos. O ponto aqui do 9, exatamente onde eu tenho um número de documentos, tá? Que tem X citações ou mais que X citações. Aqui na tabela acessória, a gente tem à disposição dos documentos todos desse autor, tá? Então, todos os documentos, todos os 37 documentos estão aqui listados. Só que eles estão listados por ordem de citação, ou seja, do mais citado para o menos citado. E aqui no documento, da 9ª posição, a gente vê uma faixa amarela. E aí a gente consegue reparar, e aqui como está na mesma, não precisa rolar muita página, fica muito claro para vocês olharem, que daqui para cima, todos os documentos, ou eles têm 9 citações, ou eles têm mais que 9 citações. Por esse motivo, é que o índice H desse professor é 9, perdão. Se ele quiser passar de índice H 9 para 10, o que ele precisa? Ele precisaria ter 10 documentos com pelo menos 10 citações. Concordam comigo que daqui para cima a gente já tem 10 ou mais citações? Beleza, então o problema é resolvido com 9 publicações, com 9 documentos. Só que a gente não precisa de 9 documentos com pelo menos 10 citações, a gente precisa de 10 documentos com pelo menos 10 citações. Então aqui a gente tem que resolver uma questão. Esse 10º documento tem que ganhar 2 citações para ficar com 10 citações, e aí a gente vai ter 10 documentos que contêm pelo menos
10 citações. E aí sim, o índice H ele passa de 9 para 10, tá bom? Aqui vocês também podem visualizar um processo de recorte temporal, tá bom? Podem exportar daquela mesma maneira como eu falei que eu poderia fazer para os documentos, análise de documentos, imprimir essa página ou enviar o link da análise por e-mail. Tá bom? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tenho algumas perguntas aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar na caixinha que eu vou respondendo, tá? Vamos lá, então. Como consigo pesquisar por documentos mais citados? Elcio, o que você vai fazer? Tá? Você vai fazer uma busca lá em Scopus, como a gente fez, dando os termos lá da tua estratégia de busca, e aí você vai lá ordenar na página, tá? Por os documentos que tem maior citação, por ordem de citação, ou seja, do mais citado para o menos citado. E aí sim você vai ver na lista, considerando o número de citações, tá bom? Vamos ver aqui. Gostaria de saber se o conteúdo dessa plataforma está concentrado na área de exatas. Então, é uma plataforma multidisciplinar. Então, a gente tem conteúdo de todas as áreas do conhecimento. Tá bom? Então, é dividido em 4 grandes áreas: ciências físicas e engenharia, ciências da vida, ciências da saúde e ciências sociais e humanidades, tá bom? O conteúdo de exatas é complementado lá em Compendex, tá? Que é uma plataforma com enfoque em engenharia, enfim. E aí a gente tem uma complementariedade com os Scopus, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Alguém me fizeram algumas perguntas, aqui umas considerações no chat. Então, professor Éder, a gente vai conversar sobre juntar esses perfis, tá? Porque tinha que estar junto, então. Nós conseguimos acesso aos copos pelo login do IFSP? Sim, Lucas, vocês vão conseguir, tá? O acesso aos copos com os logins do IFSP, fazendo o acesso CAF lá no portal de periódicos da CAPES, tá bom? Reinaldo me pergunta se pode criar uma conta gratuita nos Scopus. Você pode criar uma conta gratuita aqui, um login, para aqueles fins de salvar criar alertas de busca, salvar buscas, tá? Mas em relação ao acesso, o acesso não é dado por nenhuma conta com os Scopus, mas sim lá pelo acesso CAF ou pelos IPs do Instituto Federal de São Paulo, ou enfim, algum desses modelos que eu comentei de acesso, tá bom? Me pediram para mostrar o índice H, eu acho que eu mostrei agora no final, tá? Maíra está me perguntando como é que faz para indexar uma publicação de sua autoria. Então, na realidade, em Scopus a gente não fala de indexar documento, a gente fala de indexar fonte. Ou seja, se você, por exemplo, dando um nome de revista aqui, tá? Que surgiu na minha cabeça. A Biological Control é uma revista que é indexada para os Scopus. Então, seja, se eu publicar um trabalho meu na Biological Control, o meu trabalho vai ser indexado em Scopus, tá? A gente fala de indexação de título, não de documento, tá bom, Maíra? Me perguntaram, eu não consigo fazer download de um artigo full text no Scopus utilizando o browser Safari do Mac. Por quê? Reinaldo, não sei, tá? O motivo. Não sei se tem alguma particularidade. O que acontece com o Scopus é que ele tem, tá? O Scopus Download Manager, que é uma extensão utilizada para fazer o download, tá? Do texto completo. Ele vai identificar se você tem acesso àquele texto completo. Se sim, ele vai fazer o download do texto completo. A questão é que eu não sei se tem uma diferença em relação a navegador, tá? Eu preciso perguntar à equipe técnica de Scopus em relação a isso. Aí eu vou te pedir para mandar um e-mail para mim, de modo que a gente verifique isso, tá? Porque eu não tenho propriedade para dizer, não funciona, não é compatível, porque eu realmente não sei, tá? Então, pronto. Se o Scopus informou que é preciso utilizar o Firefox e o Chrome e baixar o plugin, é isso mesmo. Então, o Scopus Download Manager, que é esse plugin, essa extensão que eu estou te falando, só está disponível para o Firefox e Chrome. Para o Internet Explorer, eu sabia que não era compatível, mas com o Safari eu não sabia, tá? Hernani me pergunta se no Scopus é possível combinar vários termos por meio da busca avançada. No Science Direct, opa, subi um pouquinho, apenas 8. Tem alguma forma de aumentar essa quantidade?
termos, as palavras, a gente tem buscas bem grandes, Hernani, lá no Science Direct. Eu fiz uma busca de várias variações aí de coronavírus, o nome do vírus, e ela ficou bem grandinha, a gente conseguiu fazer. Conversa comigo depois para a gente entender as particularidades, porque até onde eu sei, não tem restrição, eu nunca tive esse problema. Em Scopus, eu já peguei bibliotecária me mandando para revisar uma estratégia de busca gigantesca. Confere para mim se você está fazendo na busca avançada e está tendo essa restrição no Science Direct, tá? E aí a gente me manda um e-mail que a gente também verifique isso aí. O artigo só entra no Scopus se o periódico estiver indexado nele? Sim, Lucas, só se tiver indexado, se o periódico estiver indexado no Scopus. Tem uma conta antiga do Scopus antes de entrar no FSP, consigo atualizá-la ou devo criar outra? Não tem problema nenhum. A conta, o login de Scopus ser associado a um outro e-mail que não seja institucional do IFSP, não tem problema nenhum. Tá? Essa conta, mais uma vez, ela só serve para criar alerta, salvar a busca e não tem nada a ver com o acesso. O acesso vai ser dado seu lá pelo CAF, nesse nosso momento. Tá? Então, por isso que a gente não se aplica essa situação de, eu tinha uma outra conta com outro e-mail institucional para login no Scopus. Isso não interfere, não, tá? Você pode usar uma ou outra como você quiser, mas cuidado para não salvar uma busca em uma e salvar na outra, e depois você se perde. Caramba, onde que tá aquela busca salva? Onde que eu salvei aquela alerta? Foi em qual busca? Foi em qual busca? Foi em qual conta, tá? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar com vocês. Também não vou me estender. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dá uma olhada no chat. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Vocês podem mandar um e-mail para a.b.silva@elsevier.com. Vai ser um super prazer poder tirar as dúvidas de vocês, poder ajudá-los, tá certo? Muito obrigada pela participação, professor Éder, muito obrigada pelo espaço, tô sempre às ordens para o que vocês precisarem, tá certo? Vou parar a gravação aqui. Eu acho que ela vai ficar um pouco quebrada, um pedaço antes de eu cair, um pedaço depois que eu voltei. Vou tentar unir as duas, tá? E vou disponibilizar para que chegue para vocês, tá bom? Pessoal, então vou parar a gravação. Muito obrigada, até a próxima e tchau, tchau.